Olá, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente Ok. bem. Bom, então, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite de todos aí de um grupo muito querido do NUTEDS da UFC, que é um grupo que faz parte da UNASUS lá desde da concepção original, em 2008, 2009, e são parceiros até hoje. Então, é com muita felicidade que nós estamos aqui comemorando os 15 anos da UNASUS e prestigiando o evento do NUTEDS da UFC nessas comemorações, nas jornadas acadêmicas. Então, eu fico muito feliz e grato pela oportunidade, pelo convite em compartilhar e principalmente saudar a todos e nesse momento de festividade para o sistema da Universidade Aberta do SUS. Então, inicialmente, eu gostaria já de deixar claro a minha felicidade de contar com a parceria da UFC na composição da rede que compõe o sistema da Universidade Aberta do SUS. É uma alegria muito grande para nós. Temos também a Raquel Rolim. Bom dia, Raquel. A palavra é sua. A Raquel é nossa coordenadora executiva aqui do NUTEDS. Bom dia a todos. Alisson, é um prazer enorme ter você conosco no dia de hoje para blindar a nossa comemoração da UNASUS. Para a gente é assim uma felicidade você estar conosco nesse dia. E seja muito bem-vindo e vamos começar. O professor Luiz teve um problema agora de manhã, uma urgência, e não vai estar agora nesse momento. Eu acredito que ainda dê tempo ele vir para a sua palestra. Tá bem, Raquel. Bom, eu só peço a gentileza do pessoal para liberar o compartilhamento de tela, se for possível, que eu preparei aqui alguns slides para apoiar na fala. Pronto, estamos já fazendo isso para essa liberação, tá certo, Alisson? Tudo bem, Raquel. Bom, tomara que o professor Luiz Roberto chegue a tempo para ele participar conosco aqui desse momento, das discussões, da celebração, da comemoração do UNASUS, porque ele também sempre esteve à frente contigo aí do NUTEDS UFC, compondo o núcleo da UNASUS, enfim. Então, é importante também o professor Luiz Roberto compartilhar conosco esse momento de muita felicidade e de comemoração para o UNASUS. Bom, gente, então a UNASUS é uma iniciativa do Ministério da Saúde, que principalmente quando o SUS estava numa ampla expansão da cobertura da estratégia da saúde da família, ali entre 2000 e 2010, era um momento muito importante para a estruturação da organização da atenção primária no SUS. E na medida em que a gente caminhava para ter um cenário de 40 mil equipes, ou seja, só pensando ali em profissionais de nível superior que compõem as equipes previstas para a estratégia da saúde da família, nós já estávamos falando ali de centenas de profissionais de nível superior, para além da equipe de técnicos, de pessoal do nível médio. Então, o desafio de levar essa nova visão de organização do sistema de saúde, onde a atenção primária passa a ser a porta de entrada, passa a ser a ordenadora do cuidado, então a gente tinha um desafio de levar esse conhecimento e essa organização para todo o Brasil. E a gente está falando aqui do desafio continental que o nosso território impõe, né? Com 5.570 municípios, uma organização tripartite de gestão de municípios, estados e do Ministério da Saúde. Então, o desafio e também uma discussão muito rica sobre a implementação e a estruturação da política de educação permanente para o SUS. E aquele momento nós vivíamos, acho que uma expansão muito importante também das soluções web, né? Ou seja, a educação à distância, que já tinha diversas outras experiências anteriores, com cartilhas, com CDs, passa a se deparar com o componente web como oportunidade também de você levar oportunidades educacionais para toda essa força de trabalho. Então, a gente estava vivendo um momento muito interessante e desafiador de conjugar todas essas movimentações e todas essas estruturações. E não diferente de outras políticas públicas, a UNASUS, à época, também nasce da discussão da própria UAB, da Universidade Aberta do Brasil, Comec, e também das primeiras discussões em relação à telesaúde e telemedicina. Então, foi um momento de muito
fervor, de muita discussão, de muito entendimento do que seria essa educação à distância online que estava sendo colocada. E a UNASUS vem muito nesse sentido, por ser uma política do Ministério da Saúde, de como que a gente poderia levar e fortalecer a educação permanente por meio da educação online. Então, a educação à distância e o desafio do SUS vem muito nesse sentido, ou seja, por um lado, a gente tinha uma demanda crescente, exponencial, de uma força de trabalho para a organização dos cuidados primários. Nós tínhamos uma ampliação de soluções web, da própria discussão do que a web proporcionaria para levar uma discussão como educação à distância, o MEC discutindo a educação aberta do Brasil. Então, muita coisa aconteceu naquele momento. E, por uma felicidade do Ministério da Saúde, então, à época também foi colocado qual que seria o melhor modelo para estar levando e para estar estruturando essa organização de formação online. Tínhamos, basicamente, duas grandes possibilidades de implementação e de organização dessa estruturação. Ou seja, um primeiro momento, uma primeira vertente, seria em algo que se assimilaria a escolas corporativas, ou seja, talvez o Ministério da Saúde poderia estabelecer uma escola corporativa do SUS, que talvez viesse a ser um caminho mais rápido, mas extremamente centralizado. E, por outro lado, nós já tínhamos também um conjunto de universidades públicas do Brasil discutindo educação à distância, e todas elas também com o compromisso de formar e qualificar a força de trabalho do SUS. Então, porém, seria um modelo descentralizado que traria um pouco mais de uma necessidade de uma discussão de como seria esse apoio por parte das universidades federais, principalmente no atendimento a essas necessidades de formação para o Sistema Único de Saúde. Então, felizmente, ocorreu a opção por um modelo descentralizado, onde nós teríamos uma composição de uma rede de instituições, principalmente das universidades públicas federais, que já têm, pela sua essência, a necessidade e a função, né, de formar e qualificar essa força de trabalho do Sistema Único de Saúde. E para organizar esse movimento, então, muitos princípios, conceitos foram estabelecidos. E dentre os princípios que foram discutidos à época, que ainda hoje são aplicados para o Sistema UNASUS, vale a pena a gente frisar, a gente até brinca que essas são as cláusulas pétreas do Sistema UNASUS. Ou seja, o primeiro deles, o acesso aberto ao conhecimento em saúde, principalmente focando também na possibilidade de interoperabilidade, de reutilização de tudo aquilo que é produzido no âmbito do Sistema UNASUS, que é financiado principalmente, majoritariamente, por recursos públicos vindos do Ministério da Saúde. Um outro princípio, uma colaboração em rede de instituições participantes, do quais temos aqui a grata felicidade da UFC compor essa rede de instituições que fazem parte do Sistema UNASUS. E que essas formações fossem centradas no trabalhador, considerando suas necessidades de trabalho e valorização das trajetórias profissionais que esses trabalhadores acumulam. E uma contribuição com a integração ensino-serviço na área da atenção à saúde. E aqui eu faço um acréscimo que também é uma contribuição com a integração ensino-serviço-comunidade, que esse aí também são pilares essenciais para a organização do Sistema Único de Saúde. Bom, temos aqui alguns antecedentes, ou seja, em relação ao SUS, isso que foi colocado da política de educação permanente, que foi estabelecida ali em 2007, e o Sistema UNASUS vem com uma possibilidade concreta de fortalecimento da política de educação permanente por meio da educação online. Aquilo que eu comentei sobre a expansão da atenção básica, sem especialistas na matéria, a necessidade de você levar essa formação, essa qualificação a toda essa força de trabalho. Tínhamos polos de educação permanente, o telesaúde, focado ali principalmente na segunda opinião formativa, mas para além disso, no apoio ao diagnóstico e de todas as linhas de cuidado que estão estabelecidas e que é um serviço fundamental para a qualificação de diagnóstico de condutas adequadas. No MEC, estava ocorrendo com muito fervor a regulação da educação à distância, a Universidade Aberta do Brasil, e não menos importante, experiências internacionais, como a Open University do Reino Unido
e os cursos online que, à época, começavam a ganhar uma discussão muito rica e uma inquietação muito grande, né? Principalmente através do que é conceituado como MOOCs, ou Massive Online Open Courses, que aí a gente tem aqui os grandes exemplos de plataformas mundiais como o edX e Coursera. Bom, quais são os objetivos da UNASUS, desse sistema UNASUS, desse sistema Universidade Aberta do SUS? O primeiro deles, atender a capacitação e educação permanente dos trabalhadores do SUS, com a indução de ofertas de especialização, aperfeiçoamento, e depois nós caminhamos também para mestrados profissionais, para cursos de curta duração, enfim, aqui nós ampliamos muito esse portfólio de níveis e tipos de oportunidades educacionais que são aqui estruturados no âmbito da UNASUS. Ampliar a escala de ofertas por meio das tecnologias de informação e comunicação, principalmente a partir desse boom e dessa maior robustez que a web trouxe aí desde o início dos anos 2000. A promoção da integração ensino-serviço, comunidade na área da atenção à saúde. E aí, aquilo que eu comentei, entre apoiar universidades existentes e criar uma universidade corporativa do SUS, foi decidido pela primeira opção, que eu acho, pensando no desafio e na complexidade do Brasil, foi aí a escolha mais acertada dentre as duas colocadas. E, por fim, aqui a gente coloca que, para fins do disposto do inciso 8º, cursos EAD serão realizados conforme diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente do SUS. Então, aqui são as nossas âncoras, aqui são os nossos pilares, aqui são os nossos faróis, que, a partir desses princípios, desses conceitos, o sistema Universidade Aberta do SUS foi caminhando. E hoje, após esses 15 anos da UNASUS, o que nós temos de concretude estabelecida no contexto do Brasil como um todo? O UNASUS ele é amparado por um decreto presidencial, decreto 7.385, publicado em 2010, que ele estabelece a rede colaborativa das 34 instituições de ensino superior. Na verdade, aqui tem uma atualização, são 35. Um acervo de recursos educacionais em saúde, onde a gente parte do princípio de tudo aquilo que foi produzido como objetos de aprendizagem, como recurso educacional, devem ser disponibilizados em acesso aberto no ARES para qualquer outra pessoa que queira fazer uso desse material, isso estar lá disponível e, principalmente, com o amparo de uma política de direitos autorais que possibilita a legalidade e a segurança jurídica para essa reutilização. E o Arouca, então, o sistema Arouca, o Arouca em si, como ela é conhecida, que é em homenagem ao grande sanitarista Sérgio Arouca, hoje é o sistema que aglutina todas as informações do Sistema Único de Saúde, em que hoje nós temos mais de 3 milhões de usuários que fazem uso e que em algum momento permeou em alguma oportunidade educacional do sistema UNASUS, e que hoje, a partir desses esforços, desses 15 anos, nós temos 10 vezes mais ofertas de especialização em saúde da família e com um aumento significativo em outras áreas. Então, aqui é meio que uma consolidação dos 3 pilares que fazem parte do sistema UNASUS, ou seja, a rede colaborativa, o ARES e a Arouca, conformando o que é essa proposta da UNASUS. Tivemos aqui um primeiro grupo de 15 instituições entre os anos de 2008, então a UFC está ali já consolidada como uma dessas instituições pioneiras, dentre diversas outras instituições de destaque no cenário brasileiro. Depois, em 2013, tivemos uma ampliação para um segundo grupo, em que foi feita uma convocação nacional e outras instituições vieram a fazer parte do contexto do UNASUS. Então, hoje, sem sombra de dúvida, o sistema UNASUS é um sistema que congrega as principais universidades públicas do Brasil, principalmente as mais bem ranqueadas e principalmente as mais reconhecidas na área de saúde. Então, o sistema UNASUS hoje tem uma conformação muito robusta de instituições sólidas, responsáveis e compromissadas com
o funcionamento e a evolução do Sistema Único de Saúde. Hoje temos aqui um grupo das principais instituições ativas, são essas 16. A UFC se mantém ativa no Sistema UNASUS desde o seu primeiro momento, então fica aqui um agradecimento e reconhecimento ao esforço de todo o núcleo do TEDS, UFC, na manutenção do núcleo UNASUS aí na UFC. Aqui um pouco do que nós temos hoje do ARES, eu não quero entrar muito nessa discussão aqui, porque, enfim, é apenas uma apresentação do que é essa estrutura. Então, o ARES hoje, ele armazena, organiza, dissemina e preserva os recursos educacionais utilizados nas ofertas do curso no SUS, torna público o conhecimento produzido com ações educacionais voltadas para essa força de trabalho do SUS, proporciona o atendimento às necessidades de formação e educação permanente desses trabalhadores, além de possibilitar o reuso desses recursos produzidos com recursos públicos. Então, hoje nós temos alguma coisa com mais de 20 mil recursos educacionais disponibilizados. A gente considera que o ARES hoje é o maior repositório de recursos educacionais em saúde da América Latina, o que é um reconhecimento e um marco muito importante para a gente. Temos aqui como o UNASUS, primeiramente, teve o seu desenvolvimento muito focado para cuidados primários, então a gente vê aqui um destaque para recursos educacionais voltados especificamente para atenção primária, porém, a UNASUS agora começa também a ampliar a sua atuação para outros níveis de complexidade do SUS, principalmente agora na estratégia do Agora Tem Especialista, especificamente no projeto Mais Médicos Especialistas. Então, a gente começa a adentrar em níveis de assistência que são desafiadores para nós ainda. Temos uma política de acesso aberto que garante essa sustentabilidade legal para essa reutilização, com toda uma política de regramento dos direitos autorais, e como ocorre essa reutilização, então, que é uma sustentabilidade para quem produz e para quem reutiliza. Temos aqui cursos e materiais relacionados a direitos autorais e aqui alguns resultados. Então, hoje no UNASUS, nós temos inúmeros cursos de pós-graduação, que vale destacar agora o curso de Medicina de Família e Comunidade, que está sendo ofertado aos médicos do Mais Médicos, que é uma proposta desafiadora, que a UFC é parceira tanto na produção como na oferta desse curso, então fica aqui também o nosso reconhecimento, e que já tivemos também experiências em curso de pós-graduação em diversas outras áreas, de saúde ambiental, materno-infantil, saúde mental, saúde do idoso, assistência farmacêutica, epidemiologia e geoprocessamento, os cursos de mestrado profissional. Hoje nós temos mais de 70 cursos abertos disponibilizados na nossa plataforma em diversas áreas de conhecimento, diversos programas de qualificação, o apoio aos programas de provimento, lá desde o Provab, Programa Mais Médicos, Médicos pelo Brasil. Então, fica aqui um pouco desse nosso portfólio de tudo que nós trabalhamos desde então. Esse gráfico aqui, hoje nós passamos de 10 milhões de matrículas. Ele está um pouquinho, mas representa um pouco da magnitude que nós chegamos. Então, eu entendo que esse marco de 10 milhões de matrículas não é qualquer coisa, onde nós temos todos os municípios do Brasil em que algum profissional, em algum momento, fez algum curso do Sistema UNASUS. Então, nós temos uma cobertura nacional integral. Eu acho que é importante também, é um marco muito relevante para a gente. E aqui com esses números, onde há algum tempo a gente tem alguma coisa por volta de mais de 1 milhão de matrículas ano. Aqui, os concluintes, nós temos hoje mais de 3 milhões de certificados expedidos do Sistema UNASUS, ou seja, todos aqueles que cumpriram os requisitos dos cursos, receberam o seu certificado ao final, e que a gente também considera isso um marco muito relevante nessa comemoração. A cobertura integral dos 5.570 municípios. E, enfim, aqui eu queria abordar principalmente esses pontos. Gente, eu vou interromper aqui a minha palavra, até para a gente conversar de uma forma mais aberta sobre desafios, né? Ou seja, temos aí esses 15 anos percorridos, muitos resultados alcançados,
Porém, e aí? Hoje, no atual momento, quais são os desafios que são colocados para todos nós, né? Tanto aqui da Secretaria Executiva, como também dos núcleos que compõem a rede UNASUS? E eles são muitos. Então, eu vejo que a educação, o componente educacional é um componente que está sempre se reinventando. E também no momento em que a gente avança com todas as redes sociais, as mídias sociais, o que foi colocado aqui no debate anterior sobre essa importância do Código de Ética Médica, e aí eu acho que um dos pontos fundamentais, principalmente no momento em que a gente entra num momento ímpar, não sei se todos vocês sabem, mas exatamente nessa semana teve um marco importantíssimo na web mundial, onde mais da metade de todos os textos produzidos e disponibilizados são gerados por IA. Ou seja, a produção textual da IA, essa semana, supera toda a produção humana de textos na web. E isso é algo que a gente precisa ficar atento. Porque a gente começa a entrar numa discussão muito mais séria sobre fake news, sobre informações confiáveis, sobre informações validadas, sobre o conhecimento gerado pela humanidade, e aí eu acho que a UNASUS entra com um destaque, principalmente fornecendo informações confiáveis, validadas, confiáveis, que tenham um amparo científico, acadêmico, para que o que venha a ser levado para os nossos profissionais de saúde tenha uma confiabilidade, tenha uma confiança e tem um respaldo técnico e científico. Então, aqui a gente entra numa discussão sobre curadoria, de fato, do que é disponibilizado no UNASUS. E esse é um esforço de todos nós, porque competir com o que está sendo gerado, muitas vezes de forma desorganizada e incontrolada por IA, a gente entra como um farol, onde o que nós produzimos, a gente precisa ter a garantia de que ele sim foi disponibilizado para os trabalhadores de saúde, com as melhores evidências, com rigor acadêmico, para que, de fato, o que venha a ser colocado como acesso tem esse carimbo de confiabilidade. Então, eu entendo que esse é um fator marcante de agora em diante para todos nós. Temos alguns outros desafios que também são muito discutidos, como a questão mesmo da personalização da aprendizagem. A gente revê uma discussão que já foi muito rica na UNASUS, né, Raquel, sobre estilos de aprendizagem, a gente reconhecer como que as pessoas aprendem, qual é a melhor forma, e isso é um processo individualizado. Tem muitos que aprendem muito mais vendo vídeos, ouvindo podcasts, realizando casos clínicos, do que uma leitura estruturada. Mas eu vejo, porém, outros têm ali se sentem muito mais familiarizados, lendo num processo de imersão. Então, a gente precisa, sim, aprofundar essa discussão sobre estilos de aprendizagem e personalização da aprendizagem. E aí eu vejo aqui já um potencial muito benéfico do uso da inteligência artificial, né? Ou seja, com a inteligência artificial nos apoiando nessa orientação, nessa definição, nessa delivery, né, de recursos confiáveis, porém com essa pegada mais flexível do processo de aprendizagem. E aí, no futuro, cada um vai definir como você quer aprender. Né? Eu quero eu quero ver um vídeo, eu quero ouvir um áudio, eu quero fazer um caso clínico, eu quero resolver uma situação complexa. Então, a gente caminha para essa flexibilização, onde as pessoas vão entender melhor como que elas gostam de aprender, como que elas gostam de estudar. E eu acredito que esse recado fica não só para nós da UNASUS, mas para toda a comunidade acadêmica, né? Porque eu acredito que essa vai ser uma tendência. A universidade está sendo desafiada e sendo colocada numa situação de se reinventar para atender principalmente o perfil dos nativos digitais e dos nativos de inteligência artificial. Isso muda completamente o que foi o nosso histórico, de como que nós aprendíamos por livros, por salas de aulas e por aulas expositivas. Isso está sendo triturado, isso está sendo colocado em discussão, e a gente precisa acompanhar essas discussões, né? Eu acho que, além dessas questões, tem também principalmente para os processos educacionais que são mediados por tutoria, ou seja, tem mediação humana,
eu também vejo uma potência muito grande da IA como um apoio à tutoria, um apoio à mediação pedagógica. Eu acredito que também fica aqui um desafio para pensarmos nessas inovações, né? Enfim, então, gente, o que eu queria colocar aqui para vocês é muito nisso. Eu acho que os desafios que a gente tem agora é um aprofundamento das discussões que nós fizemos lá no início da UnaSUS, sobre todas essas questões, reconhecer esse perfil da força de trabalho do SUS, a gente promover uma flexibilização desse processo de aprendizagem com base nos estilos de aprendizagem, a IA como suporte, a tutoria, enfim, e tudo isso controlado, né? Porque a gente tem muito ali a visão de que os LLM são aí a grande inovação, mas isso é apenas a pontinha do iceberg do que tem de potência do uso de inteligência artificial. E a gente não pode ficar restrito a isso. E principalmente utilizando a IA de forma responsável, principalmente considerando a responsabilidade que nós temos como uma rede confiável de formação de trabalhadores para o SUS, e principalmente um trabalhador que, de fato, está acolhendo a população brasileira. Então, essas pessoas precisam ter, de fato, acesso às melhores evidências, às melhores ao entendimento dos protocolos, diretrizes e condutas que são estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, que, felizmente, é muito bem estruturado nesse sentido. Então, o nosso desafio, eu acho que continua sendo muitos os mesmos lá desde o início, né, Raquel? Porém, agora, com um acúmulo de 15 anos de jornada e num momento de mudança mesmo da importância da web, das mídias sociais e de todo esse pacote digital que a gente está imerso e cada vez mais importante em todas as nossas vidas. Então, finalizando aqui a minha fala, eu agradeço muito pelo convite, reforço o reconhecimento e a importância de ter o NUTEDS UFC como componente do sistema UnaSUS e parabéns a todos, parabéns ao UnaSUS, parabéns a todos os trabalhadores que em algum momento fizeram uso da UnaSUS, que a gente está aqui para isso, a todas as equipes das outras universidades, equipes pedagógicas, docentes, TI, enfim. Então, fica aqui os agradecimentos e eu me coloco à disposição para a gente seguir nessa conversa da nossa exposição de hoje. Muitíssimo obrigado. Alisson, muito obrigada. O Alisson Lemos, Alisson Feliciano Lemos, que é coordenador de avaliação e monitoramento de projetos e programas da UnaSUS. Bom, Alisson, muito obrigada. Se você quiser concluir, dizer mais dar alguma outra informação para a gente, fique à vontade, ou as considerações finais. E nós queremos muito agradecer a você, viu, pela sua participação aqui nesse momento. Não, perfeito. Eu acho que a fala da professora sobre esse desafio, né? Principalmente hoje, onde a gente tem, de uma forma muito mais ágil, possibilitar essas diversas formas de acessar conteúdo, eu entendo que esse vai ser aí uma vertente importantíssima para nós que trabalhamos com educação, principalmente com educação à distância, produzindo mídias, as mídias podendo, inclusive, em algum momento, o próprio aluno gerar o tipo de mídia que ele queira a partir de um conteúdo previamente definido. Eu vejo que essa flexibilização é o que nos... E conhecer, eu acho que já parabenizo aqui, conhecer, de fato, a gente ter elementos mais robustos, de fato, de qual é a importância de reconhecer o perfil de aprendizagem dos profissionais, reconhecer essa singularidade do processo de aprendizagem e nós estarmos atentos a isso para possibilitar, a gente só vem a ganhar porque a gente vai estar disponibilizando um processo educacional muito mais inclusivo e muito mais robusto para todos os envolvidos. E eu entendo que, com o avanço das tecnologias da informação e da comunicação, a gente precisa adentrar um pouco mais nesse universo, né? E colocar principalmente essa discussão que nós fizemos aqui no nosso dia a dia, para que a gente consiga seguir com esses desafios que a evolução nos traz e também a própria incomodação que o processo educacional tem que ter, né? A gente não pode ficar acomodados no nosso lugar, a gente tem que estar sempre buscando e reconhecendo o que as necessidades de reformulação, de acomodação, de organização
para que a gente consiga levar os processos formativos da melhor forma possível para todos e de forma customizada para quem já reconhece o seu estilo de aprendizagem e que esse vai ser um desafio nosso. Eu acho que é muito importante. Eu me pergunto sempre, a forma que eu aprendo hoje é diferente da forma que eu fui exposto lá na minha graduação há 20 anos? Eu respondo que sim, eu não estudo mais como eu estudava antes. Então, e você reconhecer a forma como você aprende é o primeiro passo para essa mudança de uma forma mais escalada. E principalmente agora com as inteligências artificiais generativas, com todas essas ferramentas que estão aí, eu acredito que isso começa a ser uma pauta que em algum momento foi colocada, mas que ela passa a ter uma visibilidade, um protagonismo muito maior nos nossos dias de hoje. Lógico, conforme inclusive que foi discutido, utilizando sempre inteligência artificial com responsabilidade, com moderação e sabendo aquilo que ela está entregando, porque a gente corre o risco de eventualmente ir para alguma casca de banana por aí que a gente sabe que é sedutora a inteligência artificial. Eu acho que todos aqui já se depararam com alguma busca no chat GPT e que eles indicam artigos que, nossa, esse era o artigo que eu queria, e você chega para aprofundar, de fato, aquele artigo nunca existiu, e que aquilo foi uma invenção, foi uma alucinação. Então, é importante que a gente fique atento também sobre essas pegadinhas, né, e riscos que a inteligência artificial promove. Por isso que essa discussão também precisa ser levada com responsabilidade para quem discute educação, levando também compromissos éticos, morais que que devem ser permeados com esse uso da inteligência artificial. Mas é isso, gente. Eu reforço aqui os agradecimentos a todo o esforço, empenho e dedicação da equipe do NUTEDS UFC. Nós, da Secretaria Executiva, estamos muito felizes com essas comemorações, com essas movimentações, e que nós também nos colocamos à disposição aqui para qualquer outra questão que venha a ser colocada, e além da nossa rotina de trabalho que nós já temos estabelecido, né? Então é isso. Muitíssimo obrigado a todos. Vida longa ao UNASUS. Parabéns para todos nós por esses 15 anos e nos encontramos em breve. Obrigado. Obrigada, Alisson Feliciano Lemos, que é coordenador de avaliação e monitoramento de projetos e programas da UNASUS. Muito obrigada pela sua participação. Se a Raquel quiser fazer as considerações finais, fique à vontade. Para nós é um prazer enorme estar aqui hoje, comemorando esses 15 anos. Como o Alisson colocou, a caminhada foi longa, árdua, com muitos desafios, e hoje estamos aqui comemorando os 15 anos. Vamos ter uma nova caminhada agora, outros desafios, e com certeza estaremos comemorando lá na frente, ou passamos o bastão para os próximos. Um bom dia a todos. Muito obrigada, Raquel. Então, que possamos comemorar mais 15, 20, 30, 40, mesmo que sejam com outras pessoas à frente dos projetos, mas que a rede UNASUS cada vez mais se fortaleça, que mais instituições façam parte, enfim, mais 15, 20, 30, 50 anos. Parabéns, Alisson, muito obrigado pela sua apresentação, e parabéns, rede UNASUS, e a todos. E voltamos, gente, aqui com a programação da nossa 6ª Jornada Acadêmica de Educação em Saúde Digital. Logo mais, às 14 horas, nós estaremos aqui de volta com uma palestra maravilhosa. Nós também teremos ainda apresentações de trabalhos sobre o uso da inteligência artificial. A programação está riquíssima, então você não pode perder. A partir das 14 horas estaremos de volta aqui no link do YouTube, tá certo? Até mais. E obrigada a todos.